Pessoal, tudo bem? Ricardo aqui e eu quero começar esse vídeo hoje fazendo algumas perguntas para vocês. Por que algumas empresas elas prosperam e outras não? Por que alguns times vibram alto e outros vivem apagados? Por que alguns líderes eles inspiram e outros drenam a equipe? Eu trabalho com empresas todos os dias e a verdade é uma só. Não existe cultura forte sem gente forte. E para que as pessoas prosperem, elas precisam entender que regem algumas leis na vida humana, né? E hoje eu quero revelar para vocês aqui um modelo que estamos criando aqui na Endonauta. É um tipo de mapa. Ele é simples, direto e poderoso, que explica por que times, pessoas e negócios funcionam ou não. Então, assim, primeiro eu quero dizer que esse mapa ele tem um nome, a gente deu um nome para ele. São as 7 leis da vida, modelo Endonauta, obviamente, né? Não é teoria motivacional, não é autoajuda, é um sistema de clareza, comportamento e liderança. É um mapa sobre como seres humanos tomam decisões, criam cultura e sustentam performance. Tá? Então, a estrutura mesmo do modelo é sobre essas 7 leis. E elas são divididas em 3 dimensões. Né? A dimensão 1 é fundamento interno, e aí a gente vai envolver aqui responsabilidade, coerência e vibração. Na dimensão 2 vai sair execução e movimento. E aqui tem ação, clareza e troca. E a gente vai ter a dimensão 3, que é maturidade e consciência, que a gente chamaria de o centro. Né? Então, falando sobre cada uma agora, o que é a lei da responsabilidade total? Aqui é assim, tudo que você vive, você cocria, né? E quando uma equipe ela passa a terceirizar a culpa, ela também está terceirizando o poder. O que é isso? Se eu tenho poder, sou eu que comando aqui, eu sou o responsável por todo um projeto. Então, eu sou o responsável por criar, por co-criar esse projeto, né? Quando você faz isso, você está criando uma autoridade e isso ela vai te transformar. Todo mundo vai querer te seguir, principalmente se você for um bom líder. E aí, na autorresponsabilidade do líder, o que ele faz? Ele envolve toda a equipe. Então, ele assume uma responsabilidade com seus diretores e aí, dentro disso, ele assume a responsabilidade com a tua equipe. E a equipe em si, ela te enxerga como um indivíduo que transforma pessoas. Então, elas também vão ter responsabilidade com você como líder, tá bom? É mais ou menos isso. Então, aqui na responsabilidade total, o que a gente tem? A gente tem a responsabilidade pela vibração individual, ou seja, eu sou o responsável pela minha vibração e cada um da minha equipe é responsável pela própria vibração, né? E aqui o líder, ele passa a assumir decisões difíceis. Então ele se coloca à frente da tua equipe para assumir papéis de risco, junto à diretoria, junto a outras pessoas ou a clientes, algo desse tipo. Tá? E aqui é basicamente isso. A responsabilidade total é eu assumo a responsabilidade. Então cada um assume a tua responsabilidade. Aí agora a gente passa para a lei 2, que seria a coerência interna. O que é a coerência interna? É quando você toma para si. E aí você vai começar a perceber que essas leis elas vão se juntando, se unificando. Tá? Então, a lei da coerência ela vem com a responsabilidade. O que adoece hoje uma empresa não é a falta de processos. Todos nós temos processos. Né? Mas o que mata uma empresa hoje é a falta de coerência. Então, o que é isso? Você pensa uma coisa, sente uma coisa, mas faz
coisas totalmente diferentes, entendeu? Então aqui, pensei que eu vou fazer isso, mas eu senti que eu vou fazer aquilo e resolvo fazer outra. Isso destrói, cara. Isso destrói a performance humana. Isso destrói qualquer coisa, né? Se você não tem uma coerência contigo mesmo, uma coerência interna, como que você vai levar isso para frente? Então, o que eu trago aqui? Que a lei coerente, a lei da coerência na interna, ela te faz o seguinte: líder coerente, equipe estável. Discurso forte, ele mostra que você tem um comportamento forte também. Então, ele te coloca à frente de tudo. E assim torna um time também coerente. E aí um time coerente, a cultura vive. A cultura da tua empresa vai viver em cima disso, da coerência e da responsabilidade. Então, vocês começam a entender como tudo vai se encaixando. E aí a gente vai para a terceira lei, que essa vai se encaixar com as outras duas, que é a lei da vibração. E aí, ambientes que vibram, as pessoas elas sentem, cara, as pessoas são guiadas pela energia. Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado com a energia baixa, com a vibração baixa, porque aí você baixa toda a equipe. Um ser humano que chega na tua equipe com a vibração baixa, ela vai puxar todo mundo para baixo. Então por isso que a gente tem que tomar o cuidado de sempre manter a vibração elevada. Então, ambientes com a confiança, com essa vibração alta, elas com certeza vão ser mais criativas, elas com certeza vão engajar mais e com certeza elas vão fazer muito mais entrega, tá? E aí, vocês vão começar a perceber novamente o que eu vou falar. Uma lei, ela se integra à outra. A próxima lei que eu apresento para vocês é a lei do movimento. Nada prospera parado, nada. E movimento é liderança. Se você tem um bom líder, se você é um bom líder, você cria um movimento, sabe? E o que é esse movimento? São ciclos de melhorias contínuas. Você precisa estar num ambiente onde tudo precisa ser melhorado. Então hoje o ambiente está de um jeito, mas amanhã pode ser que ele precise ser melhorado de alguma coisa. Hoje uma pessoa está bem, mas amanhã ela pode se tornar melhor ainda. Então tudo é um movimento, sabe? E aí, para a gente ter esse movimento muito perfeito, a gente precisa criar rituais de comunicação, se comunicar todo santo dia, cara, com os seus funcionários, com a tua equipe, fazer com que todo mundo esteja sempre unido, sabe? E dar feedbacks constantes, seja positivo, seja negativo. Eu acredito que todo mundo é adulto, né, dentro de uma empresa, no meio de um negócio, então estão abertos a feedbacks. Isso são muito bons, isso te leva a melhorar cada vez mais, né? Mais uma vez, eu vou para a próxima lei e ela vai se encaixar com as outras, que é a lei da clareza. E o que é isso? Cara, sem clareza nasce a insegurança. Então você imagina, você não tem clareza do que está acontecendo, você não tem clareza do caminho que você está guiando. Você está levando todo mundo para o abismo junto. Se você não tiver essa clareza, ela vai causar insegurança. Não tem para onde correr. E agora, quando você tem clareza também, você leva todo mundo para o caminho certo. Você está guiando e está todo mundo te seguindo. Então, ali nasce a velocidade da coisa, sabe? Tudo vai acontecer muito rápido, tá? E aí a gente parte para a próxima lei já, que aqui a gente vai chamar de a lei da troca. Toda conquista tem um investimento, certo? E a vida, ela não negocia com desejo, ela vai negociar com a entrega. Então você tem que entregar resultado. Se você se coloca à frente, olha lá atrás, olha a primeira lei da responsabilidade total. Eu assumo a responsabilidade de te entregar esse negócio, esse projeto, em 10 dias. Então, é a lei da troca. Você vai me entregar esse projeto, você é responsável por ele. Então, aqui nessa lei da troca, o que a gente começa a fazer? A gente começa a gerar comprometimento de todo o time, e aí é uma entrega real, disciplina, porque se você está se colocando à disposição para fazer algo, você vai ter que fazer. Então, é disciplina, é presença, você precisa estar muito presente para poder você fazer essa entrega. E energia direcionada. Você não vai colocar a tua energia onde você não precisa. Então, se você está focado nesse projeto, é nesse projeto que você tem que seguir. Então, você vai direcionar toda a tua energia para isso. Então, você vai estar disciplinado para fazer, você vai estar comprometido para fazer, você vai estar presente para estar executando essa situação. Tá? Então, isso é
é o legal da coisa, quando você, cara, se entrega total. E a última lei, a 7ª lei, que é o centro. O que é o centro? O centro é o lugar onde você pensa limpo, decide bem as coisas, você tem um poder de decisão. Olha lá, você tem a clareza, então você tem esse poder de decisão e você não perde o eixo. Então aqui é o centro, sabe? Aqui é aquele estado da maturidade. Você já sabe o que você vai fazer, você já sabe o que você precisa fazer. Então é só você seguir em frente no caminho. E aqui a gente fecha as 7 leis. Claro que eu estou falando todas elas de uma forma bem simples, bem rápida, mas esse é um conteúdo para a gente criar de uma forma gigantesca aqui dentro, né? Então, assim, falando novamente ainda do centro, líderes centrados, equipes seguras, ambientes mais estáveis, redução de conflito, ruídos, tudo que vier, então você já está centrado no que você tem que fazer. Aqui a gente chama de maturidade emocional também. Então nada mais vai te derrubar, tá? E eu vou seguindo aqui. Essas são as 7 leis da vida aqui da Endonauta. Não são conselhos, não são teorias, elas são princípios que sustentam humanos. E quando os seres humanos eles prosperam dentro da empresa, cara, você pode ter certeza que a cultura prospera, o ambiente prospera, a empresa prospera. É por isso que a Endonauta ela existe, cara. A gente tem essa paixão por pessoas, né? A gente está aqui para ajudar times e líderes a viverem essas leis na prática, tá? E é por meio de experiências, sejam rituais, sejam kits, presentes, programas e cada vez mais clareza nos negócios. Então aqui a Endonauta ela está aqui porque de fato a gente gosta de cuidar de pessoas. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa essência e essa é a Endonauta. Valeu, até a próxima.